Pessoal, também começando agora o terceiro bloco dessa segunda aula, que a gente cuida do juizado especial. E está na hora da gente discutir a figura agora do advogado. Trabalhamos juiz nessa aula, juiz leigo, conciliador, trabalhamos partes. Advogado, artigo 9º, julgou. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, vai dizer a lei para a gente que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência obrigatória, fico muito tranquilo, porque geralmente já é isso de conhecimento, mesmo das pessoas que não são ali da área do direito. Que se eu tenho lá no artigo 3º do juizado, limite de 40 salários mínimos, é isso que nós discutimos? Para ir sem advogado no juizado, a causa tem que ter até 20 salários mínimos. Acima de 20 é obrigatório. Abaixo de 20 salários, a assistência por advogado é faculdade. Eu não estou dizendo que numa causa de R$2.000 não poderá a parte ir com advogado. Longe disso. Eu estou dizendo faculdade, ok? Nas de acima de 20 salários, é obrigatória a presença do advogado. A lei até fala em assistência, mas na verdade é uma representação técnica, né? A assistência é aquela ideia da ajuda apenas, somente isso. Julgou, artigo 9º, vamos no caput dele. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo, faculdade, ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência obrigatória. Só que o Poder Judiciário se preocupa com essa faculdade da assistência por advogado até as causas de 20 salários mínimos. Observa o parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer com advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firme individual, terá a outra parte, se quiser, a assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Qual é a ideia aqui, senhores? Que realmente o cidadão esteja, digamos assim, com o seu direito bem defendido. Chegaram os dois sem advogados, beleza, causa até 20 salários mínimos, vamos embora, senta aí, vamos conversar. Mas chegou uma parte sem advogado e a outra tem advogado constituído, a lei está dizendo que poderá esse que está sem advogado ter ali a assistência prestada por um órgão vinculado à estrutura do juizado. Podendo ser, inclusive, a Defensoria Pública faz isso, ok? Ter um defensor público ali. Ou então o réu é uma pessoa jurídica, que geralmente chega também com um advogado. Aí o autor, causa até 20 salários mínimos, poderá também ter ali prestado uma assistência por esse próprio defensor público, ou nomeado um advogado ativo para ele, correto? Mas olha só a palavra que eu quero nesse parágrafo 1º, julgou. A lei não torna obrigatória. A lei fala, se a parte quiser, ela poderá ter essa assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial. Então é falso eu afirmar em determinada questão que uma parte comparecendo com advogado, a outra também deverá, não, causa até 20 salários, é faculdade. Se ela quiser, nessa hipótese, fornecemos um advogado para você, cidadão, tranquilamente. E é por isso que passa a ter, então, o juiz uma atuação de novo mais positiva no juizado. Quer ver? Olha o parágrafo 2º na sequência, julgou lá. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. É o juiz atuando também, observa, de uma forma mais positiva dentro da estrutura do juizado, virando até para que as duas partes, de repente, estão sem advogado. Ó, gente, essa causa, melhor que vocês estejam aqui representados por advogado. Ok? De qualquer forma, até 20 salários, a assistência por advogado é faculdade. Acima de 20 salários, obrigatória. Que as partes, autor e réu, se façam ali representar tecnicamente por advogado. Tranquilo?
Ótimo. Bom, o advogado, então, estando presente, tem que demonstrar que está recebendo os poderes de uma determinada pessoa, seja ele autor ou réu. No Código de Processo Civil, vamos dar um pulinho primeiro no Código de Processo Civil, joga aí para mim. Olha lá. No Código de Processo Civil, eu vou chamar a atenção dos senhores para o artigo 38. Então, eu estou laminado aqui agora o CPC, artigo 38, que fala: a procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. E quando eu falo a procuração conferida por instrumento, seja público ou particular, sabe o que eu estou falando com essa expressão instrumento? Pedaço de papel. Está aqui, ó. Pedaço de papel que vai dizer que esse aqui realmente é advogado de fulano porque ele assinou instrumento particular ou perante um tabelião ali, fez uma procuração pública, tá? Então, no 38, quando eu uso a expressão instrumento, eu estou dizendo documento, princípio da documentação, pedaço de papel. Só que no juizado especial, o princípio, na verdade, não era a documentação. No juizado especial, o princípio qual é, senhores? É o princípio da oralidade. E dentro dessa concepção, princípio da oralidade, cara, joga para mim, por favor, agora, o parágrafo 3º do artigo 9º do juizado especial da Lei 9.099. O mandado ao advogado poderá ser verbal. Pronto, não preciso do documento, procuração. Meu advogado é fulano de tal, constou lá na ata que o advogado de fulano de tal é o doutor tal, OAB tal, acabou, um abraço. O que nós tivemos aqui, senhores? Um conferir de poderes ao advogado, poderes de representação técnica lá no juizado, de forma oral. No CPC, não, eu preciso do instrumento, eu preciso do documento, público ou particular assinado pela parte. Pegamos? Mas vamos voltar no 38, por favor. Olha lá. 38 do Código de Processo Civil. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber a citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. Quando eu outorgo poderes a um advogado através de um instrumento ali, ou da procuração realmente escrita, eu estou dando a ele os poderes de representação para o foro, para as atividades do foro em geral, ok? Entretanto, o salvo pressupõe que alguns poderes, alguns atos, esse advogado não poderá praticar em meu nome enquanto parte. Salvo se tiver escrito, salvo se tiver expresso. Então, esse dito salvo, jogou de novo para mim no 38, tem que ser interpretado tudo que está depois. Receber a citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso, são os chamados poderes especiais. E esses poderes aqui, esses atos só poderão ser praticados pelo advogado se expressamente na procuração tem. Se não tem, não pode. Só seria possível pela parte. Juizado especial, vamos lá? Lei 9.099 de novo. O mandado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Esses poderes lançados ali na segunda parte do artigo 38 do CPC, também podem ser praticados pelo advogado em nome da parte no juizado, mas aí tem que ter o instrumento. Aí tem que ter o instrumento público de procuração ou a procuração particular realmente assinada. Aí eu quero pedaço de papel, viu? Parte. Quero que você esteja assinando, realmente dando poderes a esse advogado para a prática do ato de receber citação inicial, dar quitação, firmar compromisso, ok? Que são os poderes especiais. Esse aí não pode ser oral, tem que ser expresso. Matamos? Matamos o parágrafo 3º, vamos ao parágrafo 4º, por favor, desse artigo 9º da Lei 9.099.
O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Preposto, credenciado. Carta de preposição. Não havendo necessidade de vínculo empregatício. Se o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual. Pessoa jurídica tem quem o representa. Mas ali seria realmente absurdo eu exigir que em toda audiência no juizado especial fosse o representante legal da empresa. Até porque essa empresa pode ter várias ações no juizado especial enquanto réu. Que a lei permite no artigo 9º, senhores? A lei cria o permissivo para que seja nomeado por essa pessoa jurídica um preposto, que passa a ser o representante dessa pessoa jurídica para aquele ato, para aquela audiência. Então ele comparece munido de uma carta de preposição, aonde nessa carta, nesse documento, está sendo dado ao fulano de tal os poderes de representação da pessoa jurídica para essa audiência, podendo transigir, porque tem que ter poder para conciliar, podendo transigir lá em nome da pessoa jurídica. E esse preposto não tem necessidade nenhuma de ter vínculo empregatício com a pessoa jurídica. É alguém da confiança da própria empresa, do representante, do dono da empresa, que está ali representando ela para esse ato, para poder fazer acordo. Matamos? Vamos ler de novo, parágrafo 4º, e vamos continuar. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Ok? Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Não se admitirá no processo intervenção de terceiro, nem assistência. Intervenção de terceiro não é ali uma matéria lançada no edital de vocês, tá? Mas só para passar uma noção mínima. Várias são as formas de intervenção de terceiro. Nós temos no processo como parte autor e réu, não é isso? Beleza. Autor e réu estão ali no processo. Permite a lei processual, senhores, em algumas situações que um terceiro intervenha nesse processo. De novo, permite a lei processual que um terceiro intervenha nesse processo. E a isso a gente dá o nome, são várias as modalidades: denunciação a lide, chamamento ao processo, oposição, um monte, tá? De forma de intervenção de terceiro, em que passa a ter um terceiro agora nesse processo além do autor e do réu. E isso faz com que o processo se delongue mais, ferindo ali os princípios maiores que a gente já observou do juizado especial, da celeridade, não é isso? Da economia processual, podemos até colocar dessa forma. E a assistência também é uma forma de intervenção de terceiro, mas que por um problema de geografia do código, ficou fora do capítulo lá da intervenção de terceiro. Então eu não admito nenhuma forma de intervenção de terceiro. E para deixar bem claro isso, o que a lei falou? Nem de assistência, para evitar eventuais discussões quanto a uma geografia equivocada do CPC. Para a prova, você só precisa saber disso. Não se admite intervenção de terceiro, não se admite assistência, admite-se, entretanto, o litisconsórcio. E o litisconsórcio é justamente o quê? Mais de um autor e ou mais de um réu no processo. Isso aí sim eu permito. Julgou de novo, artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Admitir-se-á, entretanto, o litisconsórcio. Ok? E por fim, 11, senhores, o Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Pode até haver um questionamento, Ival, se a gente pegar no CPC o artigo 82, que fala lá de incapaz, casamento, filiação e tal, nenhuma das hipóteses do artigo 82 se enquadra no juizado especial. Senhores, pouco importa, até porque há outras situações
não cobradas no edital de vocês, aonde a intervenção do Ministério Público pode ocorrer. Por exemplo, Estatuto do Idoso, que não é lei ali estudável por vocês, porque não está na composição de referência do edital. No Estatuto do Idoso tem lá as situações de intervenção do Ministério Público, o idoso pode ser parte no juizado. Tranquilo? Então, senhores, o que tem que guardar aqui nos artigos 10 e 11? Não admito intervenção de terceiro, não admito assistência. Admito o litisconsórcio, admito, nas hipóteses legais, a intervenção do Ministério Público. Pegamos? É isso aí. Terceira aula do juizado chegando ao fim, senhores, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar esse aspecto subjetivo de composição de juiz, conciliador, juiz leigo, partes, advogado agora e essas situações finais. Ok? Ok? Valeu, senhores. Obrigado por mais essa aula aí. Bons estudos. Fiquem com Deus.